Há 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos no mundo, e esse número não para de crescer. Até o final desse século, haverá mais muçulmanos do que cristãos nos 4 cantos do globo. E em 2050, quando o número de muçulmanos saltará para 2,76 bilhões de pessoas, o equivalente a quase 1/3 da população mundial, ao menos 10% dos europeus serão muçulmanos. A razão para esse crescimento todo não é difícil de entender. Com 24 anos de média de idade, os muçulmanos são os mais jovens dos grandes grupos religiosos do planeta, 7 anos mais jovens que a idade média dos não-muçulmanos. Como resultado dessa combinação, consequência direta da queda da mortalidade infantil nos países de maioria islâmica nas últimas décadas, uma parcela imensa de muçulmanos alcançará a paternidade nos próximos anos. Some a isso o fato de que esse grupo possui inclinação a ter um maior número de filhos e bingo, em breve, o total de muçulmanos no mundo atingirá o seu ponto mais alto da história. Embora o Islã seja frequentemente associado ao mundo árabe e ao Oriente Médio, menos de 15% dos muçulmanos são árabes. De fato, mais muçulmanos vivem na Índia e no Paquistão do que em toda a região do Oriente Médio e do norte da África. Essas regiões, no entanto, têm a maior concentração de muçulmanos por metro quadrado no mundo. 93% dos habitantes do Oriente Médio e do norte da África são muçulmanos, um número maior do que o de cristãos nos Estados Unidos e no Brasil. Os muçulmanos representam a maior parcela da população de 49 países ao redor do planeta, mas há um problema com eles. Países de maioria muçulmana são, em média, mais pobres que o resto do mundo. Em 2017, a renda média dos habitantes das 57 nações da Organização de Cooperação Islâmica foi de pouco mais de $11 mil por ano, enquanto essa média para o resto do mundo foi de quase $19 mil. Além disso, nos países de maioria muçulmana, a expectativa de vida é menor e o analfabetismo é maior. Em lugares como a Índia, por exemplo, onde existem muitas religiões diferentes, os muçulmanos tendem a ser o grupo mais pobre. A relativa pobreza dos muçulmanos ocorre tanto nos países onde eles são uma minoria, quanto naqueles onde eles constituem o maior grupo religioso. Mas para entender exatamente por que isso acontece, nós precisaremos primeiro voltar mais de 1000 anos no tempo. O Islã abarca diferentes visões de mundo, mas é possível afirmar, sem medo de parecer reducionista, que a maior parte dos muçulmanos comunga do mesmo norte político, o de que os valores religiosos devem desempenhar um papel central na vida pública. Em geral, muçulmanos acreditam que o Islã tem algo a dizer não apenas sobre como a política deve ser conduzida, mas também como a lei deve ser aplicada e como outras pessoas, não apenas eles mesmos, devem se comportar moralmente. É a forma como esse domínio na vida pública se estabelece que até hoje gera discórdia. A divisão mais importante do Islã é quase tão antiga quanto a própria religião. Nasceu no longínquo verão do ano de 632, quando o profeta Maomé morreu, gerando uma intensa disputa em torno de sua sucessão, a separação entre muçulmanos sunitas e xiitas. Os sunitas formam a maior parcela da população muçulmana no mundo, correspondendo a 8 em cada 10 muçulmanos no planeta. Seu nome vem de Al-Sunna, ou povo da tradição. Em geral, eles concordam com boa parte daqueles que estavam ao lado de Maomé na hora da morte, de que seu sucessor deveria ser escolhido usando-se tradições tribais árabes. Os sunitas se veem como muçulmanos ortodoxos. Por outro lado, uma parcela minoritária de islâmicos acredita que essa liderança deveria ter permanecido dentro da própria família de Maomé ou entre aqueles que foram especificamente designados por ele. São os xiitas. Para este grupo, após a morte do profeta, a liderança do povo muçulmano deveria ter passado diretamente para seu primo e genro, Ali bin Abu Talib. Para o azar desse grupo, não foi isso que aconteceu. E é exatamente por isso que os xiitas não reconhecem a autoridade dos líderes muçulmanos eleitos pelos sunitas. A palavra xiita no árabe provém de Shiat Ali, literalmente o partido de Ali. Muçulmanos xiitas são maioria no Irã, Iraque, Bahrein, Azerbaijão e no Iêmen. Há ainda grandes comunidades xiitas no Afeganistão, Índia, Kuwait, Líbano, Paquistão, Catar, Síria, Turquia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
É a partir dessa divisão entre sunitas e xiitas que surgiram as principais disputas doutrinárias e práticas culturais sobre como o Islã deve influenciar a vida pública. Mas elas não são as únicas. Há ainda divisões dentro da divisão. Entre sunitas e xiitas, você também pode encontrar diferentes grupos imperando. Entre os xiitas, o grupo minoritário, há pelo menos 3 ramificações principais. A mais conhecida delas é a dos xiitas dos 12, que aderem ao ensinamento dos 12 imãs. Mesmo ela contém divisões internas. A escola Ismaili, por exemplo, contesta a linhagem do 7º imã. A Zaid, por sua vez, contraria a do 5º imã. Há divisões ainda na corrente principal do Islã xiita. Alauítas e drusos são considerados tão distantes do pensamento islâmico que muitos muçulmanos sequer os reconhecem como parte da mesma religião. É a opinião de muitos dos sunitas, que também têm suas divisões. Existem diferentes ramos do Islã sunita que seguem grandes sábios do passado. Entre eles, destaca-se a tradição Hanbali, assim chamada em alusão ao sábio iraquiano Ahmad ibn Hanbal, um teólogo muçulmano falecido há mais de 1000 anos. O Hanbalismo é uma escola seguida por muitos sunitas do Catar e da Arábia Saudita. Foi ela que influenciou o pensamento salafista, e é este movimento, por sua vez, que abriga a maior dor de cabeça do mundo contemporâneo, os jihadistas. O jihad é uma palavra árabe que significa luta, e não está necessariamente ligada à ideia de guerra santa. No Islã, jihad pode significar tanto a luta interna de um muçulmano para se tornar uma pessoa melhor, como uma batalha violenta contra os infiéis. No contexto específico da lei islâmica, no entanto, a jihad geralmente significa uma luta armada contra um inimigo. Os jihadistas entendem que a violência é necessária não apenas para erradicar obstáculos para a restauração da lei islâmica, como para defender a comunidade muçulmana contra infiéis e todos aqueles que em algum momento decidiram abandonar o Islã. O jihadismo é movido pela ideia de que a jihad é uma obrigação individual de todos os muçulmanos, e não apenas uma tarefa coletiva realizada por líderes políticos. Os jihadistas propagam essa ideia argumentando que os atuais representantes muçulmanos são ilegítimos e não possuem autoridade para ordenar a violência contra os inimigos. Mais do que uma visão religiosa, essa é uma ideologia com motivações análogas aos movimentos políticos revolucionários do século XX. Ambos anseiam criar uma sociedade mais justa, onde a violência é vista como um meio perfeitamente justificado para alcançar este fim. Não sem motivo, os jihadistas descrevem suas ações com expressões muito parecidas à dos radicais antiliberais, como uma revolta em rejeição aos valores burgueses, o imperialismo e os vícios pecaminosos das sociedades abertas. E este é um ponto fundamental para entender como o islamismo radical usa a violência como método de dominação. O problema não é exatamente a religião islâmica, o problema é a ideologização política do Islã. Religiões se diferem das ideologias políticas radicais porque, enquanto o foco principal dessas ideologias é o grupo, o das religiões é o indivíduo. A religião se concentra em maximizar o benefício individual através da participação em grupo, enquanto as ideologias políticas radicais têm a intenção de maximizar o benefício em grupo através da participação individual. É motivado por sua preocupação com o coletivo que as ideologias políticas radicais exigem completa lealdade e comprometimento dos indivíduos. É dessa mesma forma que se estabelece o jihadismo. O jihadismo é inquestionavelmente um problema global. Há 121 grupos islâmicos terroristas em atividade no mundo nesse momento. Em 2017, eles foram responsáveis por um total de 7.841 ataques em 48 países, o equivalente a mais de 20 ataques por dia. No intervalo de 12 meses, pelo menos 84.000 pessoas morreram vítimas dessas ações. Nesse período, pelo menos 47 grupos extremistas orquestraram deliberadamente campanhas fatais contra civis, projetadas para instalar o medo e a violência como métodos de dominação. Os muçulmanos, mais do que qualquer outro grupo religioso, são as vítimas mais frequentes desses extremistas. Quase 2/3 de todos os ataques direcionados aos civis em 2017 ocorreram em locais de maioria muçulmana. Mais da metade dessas mortes causadas pelo extremismo islâmico ocorreram na Síria.
Como uma ideologia político-religiosa, o jihadismo atua com maior propriedade nos países em que o Estado carece de uma mínima organização. 5 dos 10 maiores hubs do terrorismo islâmico estão em estados extremamente debilitados, sem grandes instituições políticas, econômicas ou jurídicas, como a Somália, o Iêmen, a Síria, o Afeganistão e o Iraque. Dos 9 estados mais fragilizados do mundo, segundo o Fragile States Index, 7 possuem maioria muçulmana. Mas para decifrar exatamente como as instituições desses países fracassaram, nós precisaremos primeiro entender onde nasce a relação do Islã com a vida pública. Para os muçulmanos, a vida humana não se inicia exatamente no nascimento, mas muitos e muitos anos antes disso. Na verdade, antes mesmo da criação do primeiro homem. Para o Islã, no início, Deus decidiu criar todas as almas dos homens e mulheres que viriam a existir e lhes perguntou: "Não sou seu Senhor?" E então todos responderam que sim. Deus então decretou um tempo para cada alma na terra para que ele pudesse testá-las. A proposta era simples. Após a conclusão de seus termos designados, ele os julgaria e os enviaria para seus destinos derradeiros, um de felicidade sem fim ou um de sofrimento eterno. É exatamente no meio deste teste que todos nós nos encontramos nesse momento. Esta vida, para os muçulmanos, é uma espécie de jornada que apresenta muitos caminhos. Só um deles é correto. Este caminho é a Sharia. A Sharia, que você provavelmente conhece como lei islâmica, é o sistema legal do Islã. Não é exatamente como uma legislação nacional, escrita por deputados federais eleitos, promulgada por um presidente. Em árabe, Sharia significa literalmente o caminho. Mais especificamente, refere-se ao corpo de regras islâmicas que os muçulmanos veem como a vontade de Deus, com base no Alcorão e nas palavras e ações relatadas pelo profeta Maomé. Ou seja, a Sharia atua basicamente como um código social a que todos os muçulmanos devem aderir, uma espécie de manual de instruções de assuntos como orações, jejuns e caridade. Parte significativa dessas regras de conduta dizem respeito a costumes pessoais. Assim, um muçulmano exemplar deve, entre outras coisas, orar 5 vezes por dia enquanto se volta para Meca, ou jejuar diariamente durante o Ramadã. Um muçulmano que se pergunta o que fazer quando convidado por colegas de trabalho a um happy hour, por exemplo, também pode recorrer a um estudioso da Sharia para obter conselhos e garantir que haja dentro da estrutura legal do Islã. Tudo perfeitamente compreensível. Todas as grandes religiões no mundo, afinal, também possuem seus conjuntos de leis. Não fosse por um detalhe. Uma parte da Sharia não versa exatamente sobre questões de foro íntimo, mas sobre código penal. É aqui que entram os conflitos com os padrões modernos de direitos humanos das democracias liberais. A Sharia estabelece punições corporais draconianas, primitivas, para os pecados condenados pelo Alcorão, como cortar as mãos, apedrejar, açoitar e decapitar. Também proíbe crimes como apostasia, blasfêmia e sexo extraconjugal. A Sharia divide os pecados em 2 categorias: Had, que são crimes sérios com penalidades definidas, e Tazir, onde a punição é deixada a critério dos juízes. Um roubo, por exemplo, pode ser punido com a amputação da mão do infrator. Um caso de adultério, por sua vez, pode levar à pena de morte por apedrejamento. Quase todos os muçulmanos no Afeganistão e no Iraque apoiam a Sharia como lei oficial. Esse número é de pelo menos 8 em cada 10 muçulmanos no Paquistão, no Marrocos, na Palestina, em Bangladesh e na Malásia. E pelo menos 7 em cada 10 muçulmanos no Egito, na Jordânia, no Congo, na Nigéria, na Indonésia e na Tailândia. Em 5 dos 6 países com maior população muçulmana do mundo, a Sharia é apoiada por pelo menos 70% da população islâmica. A intromissão religiosa nas instituições públicas desses países impacta diretamente a visão que os próprios muçulmanos possuem a respeito do que significa justiça. Embora muitos muçulmanos apoiem, por exemplo, o direito de uma mulher escolher se aparecerá ou não com um véu numa calçada, a maioria esmagadora ainda afirma que a esposa deve sempre obedecer ao marido. Medianas de quase 9 em cada 10 muçulmanos expressam essa visão no Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio e Norte da África. Mesmo na Ásia Central, uma região caracterizada por níveis relativamente baixos de submissão religiosa e forte apoio aos direitos das mulheres sobre o véu, 7 em cada 10 muçulmanos concordam que a esposa deve realizar as vontades do marido.
Quase 7 em cada 10 muçulmanos no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e no Norte da África acham que as mulheres também não devem ter o direito ao divórcio, e uma parcela importante dos islâmicos de países como Jordânia, Iraque, Marrocos e Tunísia acredita que as filhas não possuem os mesmos direitos à herança que os filhos. Nem todos os países muçulmanos adotam ou aplicam punições por ofensas arbitrárias. E as pesquisas sugerem que as atitudes dos muçulmanos em relação a penalidades severas por tais ofensas variam amplamente. Há boas notícias para os humanistas. Os islâmicos medievais estabeleceram uma distinção entre submissão pessoal, o que os árabes chamam de ibadat, e o direito público, o que eles entendem por muamalat. E eles admitiram que o último é mais flexível. Além disso, nos últimos 2 séculos, a modernização em muitas partes do mundo muçulmano tornou grande parte do muamalat obsoleta e a substituiu por leis seculares. É esse o motivo porque, embora existam 49 países de maioria muçulmana no planeta, um código criminal baseado na Sharia é implementado em apenas 1 dúzia. Mas nem tudo são rosas. Entre os muçulmanos, existem movimentos ideológicos que desejam trazer de volta a Sharia, com todos os seus elementos coercitivos e iliberais, com a ingênua expectativa de um retorno da glória medieval do mundo islâmico. Normalmente, esses movimentos são chamados islamistas. Enquanto a maioria dos islamistas não é exatamente violenta e quer avançar sua ideologia pelas vias políticas, outros não estão exatamente muito preocupados com o devido processo legal. E é aqui que os jihadistas voltam à cena. Para entender exatamente como tudo isso atrapalha o desenvolvimento dos países em que o islamismo é majoritário, nós precisamos capturar a história de outra religião abraâmica, o judaísmo. Os judeus também têm a sua sharia, chama-se halakha, e também significa o caminho, só que em hebraico. O halakha, a lei judaica, direciona não apenas as práticas e crenças religiosas, como a subserviência pessoal, o que comer, o que vestir, que os judeus ortodoxos ainda seguem. Historicamente, assim como a Sharia, o Halakha também serviu a muitas comunidades judaicas como lei civil, criminal e religiosa, inclusive com punições duríssimas, como apedrejamento, queimaduras e morte, por crimes como adultério, blasfêmia e idolatria. A grande diferença entre o judaísmo e o islamismo é que o antigo perdeu o poder político há quase 2000 anos, quando o Código Penal do Halakha se tornou ineficaz. Mais do que isso, os judeus também passaram por um iluminismo judaico. Chama-se Haskalah, literalmente educação em hebraico, e foi um movimento político judaico do século XVIII, nascido no coração da atual Alemanha, que pregava uma atitude mais aberta para os valores seculares europeus e o modo de vida dos não-judeus. Seus principais proponentes, como o filósofo alemão Moisés Mendelssohn, reinterpretaram o judaísmo à luz de valores modernos como o conhecimento secular, a racionalidade e a liberdade de consciência. A Haskalah marcou o início da mais ampla participação dos judeus com o mundo secular, resultado direto dos primeiros movimentos pela emancipação judaica na Europa. Mendelssohn compreendia que os judeus não poderiam permanecer para sempre presos aos guetos. Por isso, iniciou um processo que seria a mola mestra do iluminismo judaico: abrir as portas da sociedade europeia aos judeus. Mendelssohn articulou suas ideias em sua obra-prima Jerusalém, de 1783. Foi a partir desse movimento que os rabinos, como líderes de minorias frequentemente perseguidas, passaram a aceitar as leis de seus países anfitriões, separando os assuntos de Estado da religião. O judaísmo nunca mais foi o mesmo. Em outras palavras, não há nada de excepcional com o Islã. O Islã é, antes de tudo, um galho da velha árvore abraâmica que está passando pelos mesmos desafios pelos quais outros galhos passaram. O Ocidente precisa entender Islã e islamismo como 2 fenômenos distintos. O primeiro é uma religião de 14 séculos, com quase 2 bilhões de fiéis, que abarca desde os pacíficos sufis até os violentos jihadistas. O segundo representa a transformação da fé islâmica em uma ideologia política radical e revanchista. A razão para essa distinção está nas páginas da história. Na Idade Média, por longos 6 séculos, os muçulmanos alcançaram sucessos irrepreensíveis, que ajudaram não apenas a construir a história do mundo, como revolucionaram a química, a filosofia, as artes e a matemática. As memórias desse longo período de glória medieval permaneceram mais vivas do que nunca e são cruciais à confiança do povo muçulmano.
A decadência da civilização islâmica, intensificada a partir do século XVIII, causou imensa confusão e rancor. Os muçulmanos reagiram a esse período de 3 maneiras. Os secularistas querem o Islã livre da Sharia, copiando as instituições das democracias liberais. Os islamistas rejeitam o Ocidente tido como inimigo, em favor de uma aplicação integral da lei islâmica. No meio deles, há ainda os defensores da Sharia que escolhem esse caminho por mera oposição ao Ocidente. O islamismo radical é um movimento político que estimula a ânsia de rejeitar e subjugar a civilização ocidental. Todo esse revanchismo se espalha em espaços de terra ainda com feridas abertas pelo colonialismo europeu. Como derrotá-lo? Entendendo que o islamismo radical é o problema e o Islã moderado é a solução. O Ocidente não destituirá as zonas de poder do islamismo radical com islamofobia, mas entendendo que, assim como com o judaísmo, o Islã também precisa atravessar o seu iluminismo particular. Tentar desmantelar uma religião desacreditando quase 2 bilhões de fiéis não é apenas uma ideia estúpida, mas infrutífera. A melhor estratégia para auxiliar a derrocada do islamismo radical está encravada na própria composição da civilização ocidental: razão, secularismo e tolerância.